Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém, meus queridos. Amém, glória a Deus. Louvado, agradecido seja o teu nome, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que foi dada. E também agradeço ao pastor por mais essa oportunidade, essa confiança que estamos aqui mais uma vez. Essa semana é uma semana muito rica, uma semana que nós, todos os dias, oramos uns pelos outros, em comunhão. E é assim que o Senhor se agrada, a comunhão. Louvado seja o teu nome, que possa ser repetir sempre, estarmos em comunhão. A pessoa também, a irmã lá na Alemanha. Muito obrigado, Senhor, por essa comunhão, em nome de Jesus. Hoje é noite de alegria, é noite de Santa Ceia, para que possamos relembrar o mandamento do Senhor, para que possamos estar em comunhão com o sangue e o corpo dele. Amém? Também alegria porque o nosso pastor completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe e não está aqui, mas que Deus abençoe a vida dele ricamente, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, o seu tablet, seja um aplicativo, seja no livro de Isaías, capítulo 6. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Isaías, capítulo 6, do 1 em diante. Yeshua, louvado seja o nome. Glória a Jesus. Amém, meus queridos. Vamos para a leitura. Assim começa a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Deixa eu ler a minha versão. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voava, e clamava uns para outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. E os umbrais da porta se moveram, como uma voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tiraram do altar com ordenais. E com ela tocou a minha boca e disse: eis, isso tocou teus lábios, e tua iniquidade foi tirada e purificada teu coração. Depois ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Até aí. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor, para agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais esse culto, por mais essa comunhão, Senhor. Senhor, a sua palavra foi lida, está aqui a tua igreja, está aqui o teu servo. Usa-me conforme o teu querer para falar à tua igreja, não aquilo que eu quero, mas sim aquilo que o seu Santo Espírito vem falar em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amém. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, nossa. Mas sempre que eu fazia a leitura dessa passagem, e vendo a visão, pensando na visão que o Isaías teve, uma visão ímpar, uma visão maravilhosa, como ele aqui nos descreve. Mas também chamou a atenção que quando começava a
no capítulo 1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Eu ficava pensando comigo, mas por que essa referência? E nós sabemos que na Bíblia, tudo que está escrito aqui, não é para preencher. Tudo tem um significado, tudo tem um motivo. E eu pensando comigo, meu Deus, o dia que morreu o rei Uzias. E ficava pensando, por que não, quando começou o rei Uzias a reinar? Por que não durante o reinado do rei Uzias? Porque no dia da morte do rei Uzias, temos aqui três figuras importantes: nosso Deus Todo-Poderoso, Isaías e Uzias. Quem são esses dois? Isaías, filho de Amós, que Deus levantou como profeta. Deus deu visão a ele sobre o que ia acontecer sobre Judá e em Jerusalém. Porque depois de Salomão morreu, Rehoboão, o seu filho, ficou no seu lugar. E depois todas as tribos vieram ter com Rehoboão, porque reclamavam que estavam pagando muito imposto por causa da construção do templo. E ele pediu 3 dias para dar uma resposta. Rehoboão consultou os anciões falaram com ele: olha, aceita baixos impostos, porque esse povo pagou muitos impostos. Ele indevidamente foi perguntar aos seus amigos novos: o que é que vocês acham? E os seus amigos falaram: que nada, coloca mais imposto para eles, joga luz neles. Eu falei: ok. Passados 3 dias, todo o povo veio ter com o Rehoboão. E ele disse: olha, meu pai tinha imposto para vocês, mas eu vou aumentar. E o povo falou, as 10 tribos já falou: que temos nós contigo, filho de Davi, e separado. O reino foi separado, 10 tribos foram embora e ficou só Judá e Efraim. Isso era como estava na época. Judá e Efraim. Jeroboão era o rei de Judá e Uzias era o rei de Jeroboão era o rei de Israel e Uzias rei de Judá. Só que Jeroboão, quando se afastou com as 10 tribos, o templo ficava em Jerusalém, capital de Judá, e o reino de Israel, a capital era Samaria. Para que o povo não fosse para Jerusalém cultuar, Jeroboão ergueu um bezerro de ouro para o povo. A falta de sabedoria desse rei levou o povo de Israel a pecar, procurar os deuses e se prostituir contra os deuses. A palavra de Deus diz que Uzias, rei filho de Amazias, reinou durante 52 anos em Israel. E o que fez Jeroboão os olhos do Senhor no começo do Senhor? Tanto assim que Deus o abençoou. O abençoou de tal maneira que ele teve riqueza, que ele teve um exército dele, era poderosíssimo. A família chegava até o Egito. Ele era poderoso enquanto estava na presença do Senhor. Voltando aqui para o texto, aqui o Senhor dá uma visão a Isaías, a visão do reino eterno, a visão daquele reino que não vai terminar, o reino eterno. E ele viu a visão, porque ninguém pode ver a Deus, que se vê, morre. Mas ele teve uma presença, ele descreve que coisa mais linda, que ele viu o Senhor em um alto e sublime trono. Amém? E serafins, 6 asas. Você imagina 6 asas
2 cobrindo os pés, 2 voando e 2 cobrindo os olhos. Porque nosso Deus é santo. Nem os serafins ali no trono não viam, cobriam. Glórias a Deus. O nosso Deus é santo, santo, santo. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, esse mês de agosto, nós vemos que começou as Olimpíadas em Paris. Eu não sei porquê eles estiveram aqui, macularam a Santa Ceia. Todos os cristãos ficaram revoltados, até eu comentando com o pastor: poxa, mas viu o que é isso, pastor? Mas nós não fomos levantados para defender o reino, mas sim para pregar a palavra. Aleluia. Nós não somos advogados. Deus não precisa de advogado, Deus precisa daqueles que levantam e vai pregar a palavra. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava para ser preso, os soldados vieram para prendê-lo. Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado chamado Malco. Esse soldado era soldado do sumo sacerdote. Jesus repreendeu: o que é isso? Se eu quisesse, clamaria o Pai, ele não mandaria uma miríade de anjos. O Senhor não precisa que nós o defendemos, precisa que nós pregamos o Evangelho, pregamos a sua palavra. Amém? O Senhor, nós vimos que o Senhor estava preparando Isaías, estava dando visões a ele, porque tudo aquilo que o nosso Deus vai fazer, ele avisa pelos seus profetas, avisa o povo, pelos seus atalaias. A palavra diz que o Senhor falou: Noé, eu vou mandar chuva, e falou com Noé para construir a arca. Noé ficou 130 anos construindo a arca e pregando para aquele povo. E aquele povo não se rendeu até que começou a chover e o Senhor fechou a arca. O Senhor Jesus subiu ao céu já tem quanto tempo? 2000 anos. E nós estamos pregando a palavra. Eu nunca vi nenhuma fé ser tão perseguida como a nossa. Tem países que nós somos proibidos de pregar o Evangelho. Tem países que somos presos porque pregamos o Evangelho e talvez mortos. Somos perseguidos porque nós pregamos a verdade. E a verdade é única. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade. E Ele é a própria vida. O rei Uzias, enquanto guardou os mandamentos do Senhor, ele construiu fazenda, construiu reservatório de água, torre forte, edificou cidades, foi um dos reis que ficou mais tempo no poder em comparação aos outros. Seu exército foi tão poderoso que sua fama chegou o Egito. Mas às vezes nós pensamos que quando chegando à idade as pessoas são mais experientes, são mais, sei lá, poderia se cuidar mais, não. Mas acontece que ele era o rei. Ele era o rei, tem o poder. Deus construiu como rei, ele tinha todo o poder. Mas ele era rei. Já houve rei que foi profeta. Saul, quando foi construído a rei, ele profetizou, foi profeta. Já houve profeta que foi sacerdote, mas não era rei. Samuel. Mas tem um que é profeta, que é sacerdote e que é rei, que é o Senhor Jesus. Só esse que é. A palavra diz que o orgulho entrou no coração do rei Uzias. E ele achou que ele poderia todas as coisas. Mas no reino de Deus, as coisas são separadas. Se você é profeta, profeta. Se você é sacerdote, sacerdote. Se você é levita, levita. Então nós temos que saber qual é o nosso chamado. Muitas vezes o pastor
é pastor e também é louvorista, mas nós somos chamados, cada um é chamado para uma coisa no reino do Senhor. Todos têm lugar no reino do Senhor, mas o rei achou que ele, além de rei, poderia todas as coisas, mas não pode. Ele não tem poder. E o Senhor zela pelo seu trabalho, a casa dele, a casa é dele. Amém. A palavra de Deus diz: os filisteus pegaram a arca, depois devolveram a arca. Davi soube que foi que a arca estava lá e foi buscar a arca do Senhor, todo contente e alegre. Colocou a arca no carro do boi para levar a arca. E todo contente foi. O carro foi, a roda passou sobre a pedra, a arca foi cair e alguém tocou na arca. Deus o matou. Deus não é mau. Ele é santo. Glória a E Deus. tudo dele é santo. Aleluia. Glória a Deus. Davi ficou triste e perguntou: não há alguém aqui, a hora sacerdotal, que possa tocar a arca? Aí alguém tem aqui, Obed-Edom, e a arca ficou na casa dele. E a palavra diz que ele foi próspero. Deus o abençoou ricamente, porque ele era sacerdote. A arca não é para andar sobre o jugo do animal. A arca tem dos lados da arca argolas, que era para colocar as madeiras para carregar. Os levitas tinham que colocar a arca, o homem levar. A arca não pode se tocar, a arca tinha que ser levada. Tudo no reino do Senhor é feito com zelo. Ele zela. Glória a Deus. A palavra diz também que os filhos de Arão, os dois filhos, faziam um trabalho também na tenda, mas trouxeram incenso e foi morto na hora. Deus deu, eu falei para Deus, quando falou para fazer o tabernáculo, Ele deu a cor disso, e assim Ele faz, tudo Ele deu. Porque nós sabemos que se falasse, cada um fazia de uma cor, eu quero dessa cor, então tudo Deus dá direção, tudo Deus fala, é assim que eu quero. A arca de Noé, não é aquela assim, é assim que tem que ser feita as coisas dele. Na casa dele é a mesma coisa. Davi falou: eu vou construir uma casa do Senhor. Não habito, né? Eu vou fazer uma casa dele. Como eu vou fazer uma casa do Senhor? Ele falou: eu não habito em tenda, nem casa, nem pela mão do homem. Mas tudo bem, você quer fazer. Mas você não vai fazer. Seu filho vai fazer. Mas é assim. Toda planta, assim que Deus age. O povo estava feliz, o rei era próspero, tinha segurança, não tinha guerra. E quando assim acontece, o rei é próspero, esquecendo de Deus. O trabalho está bom, a coisa bem, olha, nós somos um país, a língua está alta. Não, vou passear, vou para a praia, vou para aqui, vou para todo lugar. Esqueceram de Deus. E Deus avisou. Deus avisou o seu servo, avisou a Isaías que ia acontecer com Judá e Israel. Por causa do pecado de Israel, Deus levantou a Síria. A Síria invadiu Samaria e levou cativo as 10 tribos de Israel. Levou, porque assim que faziam, conquistavam, tiravam aquele povo, traziam outro povo para aquele lugar. Meus queridos, 2000 anos se passaram. Judá e Efraim estão. Até hoje, Israel, eles estão buscando as tribos. Quem não sabe quando foram as tribos, misturaram. Tem tribo na África, tem tribo na Índia. E eles estão procurando fazer, porque o templo que eles querem construir não pode ser feito, não pode ser as 12 tribos. Aí o pessoal fala: eles estão procurando ainda, falta a tribo de Dan, a última tribo. E tem judeu na Etiópia, tem judeu judeu cantando em chinês, porque eles foram distribuídos e fazem um teste rigoroso para saber. Talvez você seja judeu de alguma tribo. Eles procuram pelo mundo todo. Não, porque eles não
não faz o tempo, é por causa do dom. Não. Enquanto não tiver as 12 tribos reunidas, eles não podem. Como podem? Então, meus queridos, por causa do pecado, por causa do orgulho, o homem se perde, se afasta de Deus, por causa do meu eu. O que podemos aprender aqui nesse texto? Então o rei morreu. E agora? O rei morreu. Quem vai nos defender? Né? O rei tão bom, os pais tão próximos, o rei tão próximo. E agora? Pensavam eles. Muitos dizem, enquanto o Uzias era vivo, o Deus não se apresentou. Não é por isso, não. É porque Deus quer que a minha confiança, a sua confiança, a nossa confiança seja nele. Não no governo, não no meu braço, não no que eu sei, que eu penso que sei. E ele, aqui, ele faz o chamado para Isaías. Olha bem, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do céu e da terra, perguntar: quem enviarei? Os anjos queriam fazer o nosso trabalho. O Senhor falou, Jesus falou: se a gente não pregar até as pedras, pregariam. As pedras são objetos inanimados. A Lula de Paulo falou, mas as pedras estão falando, não literalmente. Quando estávamos no Brasil, eu e minha esposa, lá em Minas Gerais do Espírito Santo, Minas Gerais do Espírito Santo tem muitas montanhas, muitas pedras. E passando no olho, olhava assim, mas Jesus está voltando, bem grande nas pedras, lá em cima. Olhava a outra pedra, Deus é fiel, as pedras estão falando. Não literalmente, como pensava. Está escrito lá, quem vai em Minas Gerais, no Espírito Santo, você vai naquelas montanhas, você olha, Deus está voltando, e assim está sendo feito. Talvez nós pensamos, mas se Deus mandasse os anjos, nós não cremos nos anjos. A palavra de Deus diz que Gideão estava malhando trigo num lagar. Lagar não é malhando trigo, mas ele estava trabalhando, estava no lagar malhando trigo. Porque os medianitas vinham destruir tudo em Israel. E ele estava ali malhando trigo. E o anjo chegou e salvou. Salve! Varão, Deus é contigo. E ele falou: se Deus é comigo, quer dizer, ele podia falar amém. O anjo falou com ele: salve! Varão falou, e ele disse: Deus é contigo. Mas se Deus é contigo, o que é que está acontecendo com isso? Começamos, às vezes, a falar: olha, se alegrar, não, começamos a dizer: se Deus é comigo, conosco, por que sofremos isso? E ele falou: olha, você vai fazer isso, e você vai livrar Israel da mão dos benjamitas. Como eu vou fazer isso? A minha tribo é menor de Benjamim, é a mais fraca. Quer dizer, o anjo falando. A palavra de Deus também fala que Zacarias entra no templo para queimar incenso. E lá está o anjo Gabriel e fala com ele: olha, ele vai ter um filho, esse vai ser João, o nome dele vai ser João. Está conversando com ele e diz: como isso será? O anjo falou: meu nome é Gabriel. Eu estou sentado atento no trono de Deus. Porque nem o anjo falou, ele falou: eu sou Gabriel. Ele não creu. Porque você não creu, ficará mudo até o nascimento, porque você não creu. Sara riu, como o anjo falou, que ela ia ser mãe. Quer dizer, a incredulidade nem que veio um anjo. Jesus contou a parábola das vinhas, que um homem tinha uma vinha e viajou, foi para longe. Passado um tempo, que ele deixou na mão dos empregados, ele manda os empregados ir lá, vai lá, eu quero saber como está. Foi um, eles mataram. Mandou outro, a mesma coisa, mataram. Aí o Senhor falou assim: eu vou mandar o meu filho. Né? Meu filho, o que aconteceu? Mataram. O Senhor manda seus profetas. Quantos não foram mortos?
Os seus discípulos foram todos mortos. Jesus falou: então eu vou mandar o meu. O que aconteceu? Uns creram, nós cremos, muitos creram, mas muitos não creram. O que fizeram com o nosso Senhor? Mataram. Ele foi morto por meu pecado, por seu pecado. Aquela cruz não pertence. Aquela cruz era nós. Aquela cruz era direcionada a nós. Mas a misericórdia grandiosa dele nos alcançou. Glória a Deus. Deus é tão poderoso, irmão. Essa semana, durante, todos ouviram, né? Durante o culto, a irmã lá da Alemanha, Deus abençoe a vida dela, e de todos vocês que nós oramos pelos outros. Ela estava na brecha, estava orando, e Deus falou sobre o livramento que ele deu para Jorge, Antônia e a esposa da pastora. É tão sério, tão verdadeiro, que ela está preocupada com o Lázaro. Deus deu o nome sobre o nome. Quem sabe que meu nome é Jorge Lázaro? Ela: quem é esse Lázaro? Você o conhece? Pastor, eu falei: conheço. Eu sou o próprio. Louvado seja Deus. Deus fala. Deus ainda procura os verdadeiros adoradores que amam o Espírito de verdade. Como que você pode ver um Deus tão poderoso que quer usar a minha e você? Um Deus que procura. Mas uma coisa: se nós queremos ter um encontro com Deus, Gideão estava malhando o trigo, não era o sítio certo, e largar era um lugar mais trigo. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. O que eles três têm em comum? Estavam trabalhando. Deus não chama ocioso. Deus não chama aquele que não está fazendo nada. Deus chama você. Ele está procurando, os olhos dele andam procurando na terra aqueles que o adoram, aqueles que estavam dispondo. Não tem muito tempo que nós estamos falando sobre missões. Tivemos um curso de missões aqui, nós pregamos. Quem quer ir para o Nepal? Eu pastor me convida, isso não é pastor. Quem quer ir para a África, entendeu, daquele jeito? Quem quer ir para outros lugares? Ele ainda anda procurando, ainda perguntando. Para que possamos ver a glória de Deus. Para que possamos sentir tudo aquilo que Ele tem, nós temos que estar dispostos a deixarmos tudo. Eu e minha esposa falamos, chega um certo tempo, não temos filho pequeno nem nada, e Deus sabe o desejo do nosso coração, de fazer uma missão, estar a um lado. Nós vamos, pensamos que nós fazemos um homem faz plano, mas a resposta é certa vem de Deus, e ir para o Brasil. Mas garanto a vocês, meus irmãos, meus queridos irmãos, temos uma casa, temos que passamos um ano lá, e nós chegávamos, Deus falava: fica tudo para trás. Ele sabe do meu coração e da minha esposa. Fica tudo para trás, não vou fazer algo assim. Não sei. Deus irmão fala: vocês estão voltando mesmo? Voltando por quanto tempo? A minha vida, a sua vida não pertence, a minha vida pertence a Deus. Aleluia. Tudo chamado na canta, surimada, cantará. Tudo que meu coração quis, sem condições, Deus fez sonhos, desejos, vi coisas. Meu Deus, o que é que eu faço para Ele? É pouco, tudo que passamos para Deus é pouco. Como vamos pagar o que Deus faz? A bênção que Ele faz por nós. Deus está querendo levantar aqui pessoas e está treinando, assim como Isaías está dando sonhos, está dando interação. Tem muita gente que estava. Deus tem usado o nosso pastor com sabedoria, porque vai dando oportunidade, as pessoas vão se desinibindo, vão falando. Ele poderia chegar aqui e falar: não, ele não. Ele dá oportunidades, ele está fazendo isso, porque a obra
É assim mesmo, nós temos que fazer discípulo, uma hora a gente vai nesse mundo e temos que fazer. Paulo deixou um discípulo, Jesus deixou 12 discípulos, e esses discípulos foram espalhados pelo mundo todo e chegou até nós. É como diz a irmã Dani, vocês para ir no Brasil, vocês têm que fazer discípulo. Nós vamos deixar o irmão Manuel na Bíblia. Não vale não. Não participa não. Hoje é noite de alegria. Aleluia. E quero pedir a Deus pela vida do nosso pastor Amém. José, que mais uma vez nós vamos hoje. Que Deus abençoe a sua vida, Amém. a sua família, o seu ministério, com toda a sorte de bênção. Amém. Que Deus resplandeça a mão dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu, em toda a igreja, assim desejamos. Amém. Amém. Louvado seja o nome